Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando, se acomode, fique tranquilo. A palestra de hoje é uma, talvez, não sei se continuação, mas ela me ocorreu a primeira vez quando nós estávamos ouvindo, há 2 semanas atrás, a palestra do nosso irmão Luiz Hu, aquele rapaz que trouxe aquelas belas desenhos da doutrina. E me chamou muita atenção quando ele falou que dentro da roda das virtudes, a humildade foi trocada engenhosamente pelo orgulho. Porque o fato de nós não entendermos o que é ser humilde faz com que nós depreciemos essa qualidade e de repente o orgulho de se dar bem, o orgulho de ser melhor, o orgulho, por exemplo, nessa terra, proud to be American, proud to have a child, honor a child. É muito bom ter orgulho, mas existe um limite para se ter esse orgulho, para que ele não passe a ser o contrário do que ele deveria ser. Então a humildade ela entrou como a irmã, a gata borralheira da história, que ninguém gosta tanto assim. E muito interessante, porque no Evangelho no Lar da semana passada, no livro que eu estava lendo de abertura, chamado Na Seara do Mestre, ditado pelo Espírito Vinícius, saiu uma explicação maravilhosa de humildade. Mas assim, sabe quando você pega uma explicação e ela está pronta para você? Você fala, bom, põe no PowerPoint e acabou. Claro que tem um pouquinho mais de estudo nessa palestra, mas maravilhoso. E, na verdade, este mês eu não tinha uma palestra em português. Mas eu estou aqui na frente. Olha que coisa incrível. As coisas não acontecem por acaso, elas acontecem porque tem que acontecer. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa primeira bem-aventurança, e talvez seja a primeira porque seja mais importante. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha de Jesus. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais o que ele está falando. O que isso quer dizer? Primeiro, o que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurança na filosofia grega quer dizer felicidade. Então, feliz daquele que é humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. E a felicidade é o nosso fim último. É onde nós queremos chegar. Se alguém não quer ser feliz aqui, por favor, não levanta a mão. Não precisa nem levantar a mão, pode ficar de mão baixada. Eu acho que todos queremos ser felizes. Acho que é um ideal nosso buscar a felicidade. Por mais que ela pareça um pouco longe, eu acho que quem estava aqui exatamente às 7h10 e olhou para o slide que estava passando aqui, dizia o seguinte: o fracasso é uma oportunidade que o plano espiritual nos dá de fazer de novo e fazer melhor. Ou seja, não existe fracasso, existe tentar, não conseguir, ter mais condições de tentar e tentar novamente. Inclusive, a palavra fracasso em inglês, que é fail, é um acronismo para First Attempt in Learning, primeira tentativa de aprender. Ou seja, nós não temos que ter medo do que a gente chama de fracasso. A gente tem que entender o que é a palavra, assim como a gente tem que entender o que é a palavra humildade. Primeira coisa que está escrita nessa bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito. O que isso quer dizer? Não é somente humilde. Ou seja, não se trata de humildes de posição social, não se trata de humildes de posição de bens, de intelecto, nem tampouco respeita a profissão que exercem e a vestimenta que usam. Não é essa humildade que Jesus se referiu quando falou: bem-aventurados os humildes de espírito. Não tem nada a ver com as posses terrenas. Não tem nada a ver com o nosso orgulho.
Não tem nada a ver com ostentar o que nós temos. Aqueles cujos corações estejam desobrigados do orgulho sobre as suas múltiplas modalidades. E você quer saber, sinceramente, humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Essa é a grande verdade. Não somos diferentes, não somos melhores que ninguém. Mas se tentarmos sermos humildes de espírito, vamos realmente ser diferentes. Porque todos tentam aparentar humildade, mas nem todos a têm. E na verdade hoje eu fui testado na humildade e eu falhei. Mas, como existe sempre a segunda e a terceira tentativa, depois eu vou contar para vocês como. Mas eu falhei. E aí eu pensei aqui, quando eu estava sentado e vi essa tela, First Attempt in Learning. Primeira tentativa de aprender. Vamos aprender de novo. Vamos olhar de novo para essa falha e vamos ver o que aconteceu. Por que eu reagi assim? Em geral, a gente pensa, né, nesse rosto, numa pessoa com trajes menos pomposos, como uma pessoa humilde. E muitas vezes uma pessoa que não tem posses, não tem nada de humilde. Tem muito de orgulhosa. Porém, a vida fez com que ela chegasse a esse estado material. Porém, mesmo assim, ela não se redime, ela não volta atrás. Muita gente confunde humildade com pobreza, daí considerar-se bem-aventurado o pobre. Alguém aqui quer ser pobre? Alguém aqui quer não ter dinheiro? Então a gente já vê aí o primeiro truque com a palavra humildade, não vê? Se eu não quero ser pobre, eu não quero ser humilde. E se eu não quero ser humilde, é porque eu tenho orgulho de alguma coisa que eu tenho, que é minha. E aí, para aumentar o orgulho e passar para o outro lado, é assim. É muito fácil. Pobreza de espírito ou humildade de espírito ou humildade de coração quer dizer modéstia, simplicidade e pureza. Eu, desde não muito tempo, quando eu era pequeno, eu escolhi duas coisas. Eu escolhi, na verdade, eu queria ser músico. Queria tocar um instrumento, queria ser músico. E graças a Deus mesmo, eu não fui músico. É o meu hobby. Mas tive algumas profissões que me deixam muito bem. Mas eu queria ser músico. O que um músico é? O que o músico quer quando ele está no palco? Tomate? Não, né? Ele quer aplauso. Ele quer ser o centro. Ele quer ser valorizado. E a primeira coisa que se ensina, pelo menos na minha época, para músicos, era: não levanta a sua bola. Não se faz muito o top, porque sempre vai ter alguém melhor que você e uma hora a casa cai. E você não vai ficar, vai se sentir extremamente mal na frente de outra pessoa. Então, sempre a gente teve esse conceito de humildade na nossa frente, mas ele nunca foi muito bem explicado. Então, o que seria, por exemplo, ser humilde? O que seria ser modesto? O que seria ser simples? O que seria ser puro? Primeiro, entender por que a gente reage. Então, agora eu vou contar o que aconteceu hoje. Hoje eu estava almoçando com a minha esposa, no trabalho, e eu falei de um comentário que eu tenho numa página do Facebook, que diz o seguinte: regras de etiqueta. E muita gente colocou: que bom, maravilhoso, essa regra ótima, vou passar para outros grupos. Ou seja, foi aumentando o meu orgulho de ter colocado aquilo. Aí ela vem e fala: regra e etiqueta é a mesma coisa. Eu falei: não, regra e etiqueta é a mesma palavra. Eu falei: não é. E ela pegou o Google e é. Mas por que eu reagi assim? Porque eu estava cheio, empavonado de que aquela regra de etiqueta que eu coloquei, todo mundo gostou, deu like e estava falando que ia postar em outro lugar. Então eu estava me sentindo a última Coca-Cola do deserto. Ela abriu a tampa e jogou. E eu falei: agora eu não gostei. E eu reagi. O que é ser humilde? O que é ter a segunda chance? Pensa. Se você reagiu errado, pensa. E se você reagiu errado, uma hora, se puder, dá o braço a torcer. Fala: errei. Acontece. Eu errei.
modéstia, simplicidade e pureza. Simples assim. Eu errei. Mas por que eu errei? Aí você vai atrás dos motivos. E, em geral, o motivo principal chama-se orgulho. A humildade, um dos valores essenciais da alma, estimula-nos por examinar as nossas fraquezas. Toda vez que você tem a capacidade de examinar por que você está fazendo aquilo, você chega numa conclusão de que, ok, eu reagi dessa forma por causa disso. Segundo o espírito Lacordaire, é uma virtude muito desprezada entre os homens. Diga-se de passagem, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lacordaire foi um sacerdote católico dominicano, membro da Academia Francesa. Esse livro foi escrito em 1800. Então, em 1800, e muito antes, já era bem desprezado entre os homens. E não mudou muito a situação no século XXI. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Nós simplesmente colocamos uma máscara, vivemos essa máscara, porém não somos essa máscara. As pessoas falam, nossa, que interessante a pessoa que sobe lá e faz uma palestra e tudo mais. Em geral, somos nós que nos cobramos mais ainda, porque assim, e aí, você está falando aqui em cima, você está se adornando de virtudes que você não possui? Ou você vai uma hora acordar e tentar desenvolver essa virtude que você está falando? Porque falar é muito interessante, você estudou, está lá, você pode convencer o outro, você convence a você mesmo, você tenta trabalhar você mesmo para que essa virtude chegue a você. Então é realmente um desafio, o tempo todo é um desafio. A humildade respeita o ser humano não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. Eu achei isso lindo. Olha a pobreza que eles estão falando. Pobreza de espírito ou humildade de espírito é a pobreza de paixões, é a pobreza de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo, desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, amparo os viajores terrenos que caminham pela perfeição. Realmente, se nós somos pobres de paixão, pobres de vício, pobres de depreciar a nós mesmos, nós estamos no bom caminho. Então é essa pobreza. Mais o que o mundo mostra para a gente, mais o que nós insistimos em perceber, é o contrário. É aquele pobrinho. Aqui, ó. É isso que nós vemos como humilde. Quando é exatamente isso que não é a humildade. Olha o desvio de rumo. Olha como nós entendemos a humildade, ou como se entende a humildade como um consenso geral. A pessoa humilde é aquela que se conserva impassível em todas as emergências que se encontre. Então, uma múmia, né? Porque ele não se mexe. Se eles conseguem... Acontece uma coisa com a sua família e você não se mexe. Acontece uma coisa com o seu amigo e você não se mexe. Acontece... Como assim impassível? As coisas mexem conosco. Nós temos uma reação às coisas que acontecem conosco. Como a gente se mantém impassível? Que não protesta nem reage contra as iniquidades de que seja vítima ou que se consumem aos seus olhos. Você pode até tentar avaliar se isso que você acha que é uma agressão ou uma injustiça é realmente uma injustiça geral ou é só seu entendimento. Mas você não reagir, você não tem sentimentos dentro de você. Que se submete, se agacha, se posterna, essa é a melhor. Essa é a imagem do submisso. Que se submete, que se agacha e se posterna diante de toda a manifestação de força, de prepotência e de poderes, por mais absurdos e iníquos que sejam. Nós fazemos isso. Então, por que nós achamos isso? Porque a imagem do humilde nunca foi trabalhada na nossa cabeça. Ela sempre foi aceita como uma pessoa submissa. Não uma pessoa que tem o seu entendimento e que procura ao mais entender. Porém, isso não quer dizer que ela vai se submeter. Que se julga inferior, incapaz, impotente, sem prestígio, sem mérito, sem valor nenhum. Em suma, que se supõe uma nulidade completa. Meus queridos, semelhante juízo sobre a humildade é uma afronta ao cristianismo de Jesus. É uma afronta ao que
o Pai disse para nós o tempo todo, que Jesus colocou para nós o tempo todo, que nós temos valor, que nós somos as criações dele, que nós vamos um dia ser anjos. Vamos um dia chegar à perfeição. Podemos nos achar longe da perfeição e acho que nem nos devemos achar perto. Inclusive isso é ser humilde de espírito. Porém, que nós temos como objetivo a felicidade e a perfeição, não tenham dúvida. Então, por que se achar uma nulidade completa? Por que achar que nós devemos nos anular em frente aos outros? Isso não é ser humilde, isso é ser submisso. Qual é o maior adversário da humanidade, meus amigos? Qual é o maior tropeço que nós podemos dar? O orgulho não distingue classes. Você pode ser um milionário, como você pode ser uma pessoa que mora na rua e você tem o seu orgulho. Não é porque você não tem posses, não é porque você não tem inteligência, não é porque você não tem cultura que você não é orgulhoso. Assume várias formas diversas para cada classe como para cada indivíduo. Ninguém está isento dos seus ataques. Isso é muito interessante. Isso é uma humildade que a gente deve ter conosco. Ah, não, eu não sou orgulhoso. Acabou de ser. Você está levantando uma virtude que provavelmente você não tem. E olha, assume formas diversas, quer dizer que é que nem o vírus da gripe. Você tomou uma vacina hoje para esse vírus, ele já mudou. E muito provavelmente pode ser que você pegue uma gripe mesmo tendo tomado a injeção. Por quê? Porque ela se molda. O orgulho se molda de acordo com o nosso pensamento, se molda de acordo com o nosso interesse, se molda de acordo com a nossa vida, com as pessoas que estão do nosso lado. Quanto valor nós damos à opinião do próximo, ao invés de darmos o valor à nossa opinião, e assim por diante. O orgulho, literalmente, é uma massinha plástica que vai se fazendo de acordo com a que a gente vai vivendo. Não procura base para se apoiar às suas pretensões, ou seja, a pessoa orgulhosa muitas vezes não justifica o orgulho. Se eu não tivesse parado para pensar por que eu fiquei tão bravo com o comentário hoje na hora do almoço, eu teria continuado a ser orgulhoso de uma postagem que eu fiz e que provavelmente está errada. Mas eu preferi voltar um passo atrás e pensar, talvez porque eu tenha essa palestra para fazer, ou talvez porque realmente eu espero que seja a opção B um pouquinho melhor. Pelo menos estou tentando me melhorar um pouco mais. Manifeste-se com ou sem motivos que se justifiquem, com ou sem razão alguma que explique a sua existência. Então, quer dizer, não precisa de motivo, não precisa de justificativa, não precisa de situação, não precisa de clima para você ser orgulhoso. Basta você achar que você está, digamos assim, por cima da situação, ou que você sabe essa situação imensamente e o outro não sabe nada. Ou que você já estudou todos os ângulos dessa situação e a outra pessoa não viu nada. Se uma pessoa vai falar com você sobre um tema, ou sobre um assunto, ou sobre um problema, ou o que quer que seja, é porque ela tem um ponto de vista. Já perceberam que a gente, em geral, fala, a gente ouve para responder? Em geral, nós não ouvimos para ouvir, para entender. Nós ouvimos esperando aquele suspiro. Você fala, pronto, agora eu vou mandar minha resposta. Se nós ouvíssemos um pouco mais para entender o lado da pessoa, talvez fosse mais fácil nós elaborarmos nossa resposta. Mas, em geral, é mais principalmente para o homem, que tem essa mentalidade de matar um leão por dia. Quando chega mais um problema, fala, putz, mais um leão, vamos lá. Vamos ver se eu mato ele rapidinho. E não dá muito tempo para entender qual é o problema da outra pessoa. Mas, mulheres, vocês também são assim, não somos só nós, tá? Vocês também são assim. Não tem problema. Um leão, uma jaguatirica, um gato, um elefante, vai matando. Gente, todo veneno tem seu antídoto. Quer dizer que todo orgulho tem uma forma de ser combatido.
O orgulho, como se vê, constitui a grande pedra de tropeço no caminho da nossa evolução. O meio de expurgá-lo com êxito consiste em cultivar o elemento ou a virtude que se opõe ao orgulho, a humildade. A humildade não quer dizer pobreza ou miséria, não quer dizer desasseio nem andar maltrapilho, não quer dizer ignorância nem analfabetismo, não quer dizer também inaptidão ou imbecilidade. Não quer dizer nada material. Humildade quer dizer a capacidade de entender que nós não somos perfeitos na maior, em 99,9% das situações. Talvez o 0,1 ainda não seja dado para nós termos um pouco de razão, mas na dúvida, se pergunte. Na dúvida, seja humilde. Refaça o seu caminho de pensamento e veja onde que pode estar errado. Aonde você pode ter falado alguma coisa, onde você pode ter assumido alguma coisa que não estaria certa. A gente pensa que está em Londres, Paris, Milão, a gente pensa que está num carro importado, a gente pensa que está dentro de uma mansão, mas na verdade a gente está dentro de um corpo. E se nós não estivermos bem com o nosso íntimo, estaremos mal em qualquer lugar. Será que isso resume tudo? A gente pensa que nós estamos bem, porque nós estamos comendo uma comida boa. Mas se você comer demais da comida boa, acontece o quê? Aí você não está bem, né? Aí você está com um carro importado. Você tirou o seu carro importado, você acabou de tirar o carro importado, você pagou aquele dinheiro que você queria pelo carro, você tinha o dinheiro, mas você sai na rua e qual é o teu primeiro pensamento quando passa alguém super rápido por você? Vai bater no meu carro. Vai estragar o meu carro que eu acabei de pagar milhões nele. Você está bem? Ou você está preocupado? Você comprou o carro para você desfrutar dele ou para você ficar com medo dele ser quebrado? E isso aqui nos Estados Unidos, porque se for em outros lugares, como na nossa terra mátria, nós temos medo de sermos assaltados, sequestrados ou o carro ser roubado. Então, o que é que fica de tudo isso? Onde é que ficamos nós? Dentro desse corpo. E se eu não estou bem com este corpo, se eu não estou bem comigo mesmo, nada está bem ao meu lado. Não adianta eu acumular. Como diz, riquezas que as traças vão comer. Não adianta acumular. Adianta tentar desenvolver virtudes que nós podemos levar, virtudes que nós podemos desenvolver. Cartão de ingresso no reino dos céus. Essa é uma frase de Caibar Schutel, que foi o primeiro discípulo brasileiro a realmente elevar o espiritismo a uma bandeira que ele carregou o tempo todo. Natural do Rio de Janeiro, viveu em Matão quase sua vida inteira. E ele falou literalmente, a humildade é o cartão de ingresso no reino dos céus. Por isso, talvez, é a primeira bem-aventurança de Jesus no Sermão da Montanha. A humildade não se incompatibiliza com a energia de ação, ou seja, humilde não é aquele que fica no canto, todo recolhidinho, esperando que alguém fale para ele, não, você pode vir aqui. Não. A ação existe, mas você faz uma ação consciente e não querendo se elevar em cima dos outros, não querendo ser melhor, não querendo mostrar, olha como eu faço bem. Tampouco ser humilde importa em nos desdenharmos, desmerecermos e nos apoucando no conceito próprio. Porque toda vez que você se sente no cantinho, você se sente menos. Até a sua postura corporal te diminui. Então não tem nada a ver com humildade isso. O homem humilde também alimenta aspirações. Ou seja, ele também quer chegar lá, ele também quer ter as suas coisas, ele também quer ter suas posses, ele também quer ser feliz, ele também quer prover para a sua família. Mas distingue-se pelo fato de não se apegar, reconhecendo que o mais importante é definir e cumprir os desígnios divinos, ou seja, servir a Deus. Então, todos nós temos uma ideia do que é servir a Deus. Mas nunca ou quase nunca empregamos em situações onde
o nosso dia a dia nos convida a reagir e não a pensar antes de agir. Todas as vezes que nós reagimos, em geral, nós não nos colocamos enquanto um espírito de Deus, uma pessoa, um espírito que veio para aprender. Nós nos colocamos enquanto esta pessoa que nós criamos, esse avatar chamado ego, que nós criamos para nós mesmos. E esse ego tem uma participação social, esse ego tem uma relação com as pessoas que estão ao lado, esse ego tem uma ideia de si mesmo, que é muito mais agrandada do que deveria ser. Então, quando alguém nos chama à ação, quando alguém nos chama à fala, quando alguém nos desafia, nós nos sentimos atacados e atacamos. Quando, eventualmente, nós poderíamos nos sentir atacados, examinar o porquê desse ataque e aí responder. E muito provavelmente a resposta seria muito mais efetiva, tanto para nós como para quem está em volta, do que você responder na mesma grau, na mesma violência do que o ataque que chegou a você. Mas é difícil, não é impossível, é difícil. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para saber ser humilde nas grandes tarefas. As coisas pequenas, esses ataques de todo dia, essas coisas que vêm para nós e nós não sabemos responder e nem reagir. Se nós conseguimos ser grandes, ou seja, se nós conseguimos pensar grande, se nós conseguimos trabalhar a nossa energia, a nossa cabeça, para entender o que é que está acontecendo, se nós usarmos a nossa inteligência espiritual, que eu já falei algumas vezes aqui, que é mais do que a inteligência emocional. Se nós conseguimos entender o que está por trás desse desafio que vem para a gente, como uma proposta, como uma palavra rude, nós estamos sendo grandes em tarefas pequenas. E, de repente, nas tarefas grandes, nós vamos saber ser humildes também. O Mestre, Jesus, para ele, todo homem é filho de Deus, representado por isso, tem uma valia incomparável. Nós nos achamos de valia incomparável? Pensa. Você se acha um ser de valia incomparável? Talvez agora eu perguntando você se ache. Mas pensa no dia a dia. Você acha que você é incomparável? Então vou dizer uma coisa. Se você não pegar o seu talento e mostrar para o mundo, esse talento não vai ser revelado para ninguém. Se você não mostrar seu talento para o mundo, ninguém vai saber dele. Se você não mostrar seu talento para o mundo, ninguém vai saber dele. Se você não mostrar seu talento para o mundo, ninguém vai saber dele. Se nós não mostrarmos o nosso talento único, ninguém vai saber dele. Nós vamos estar enterrando o nosso talento como a parábola dos talentos. Com medo de perder esse talento e ser punido pelo dono da fazenda, eu enterro e te devolvo o talento que você me deu. Mas você não me deu um talento para voltar um talento. Você me deu um talento para desenvolver outros. Mas nós não entendemos que o dono da fazenda tem certeza que nós podemos multiplicar, mas nós não temos. Será que o orgulho tem parte nisso? Será que o medo de falhar, será que o medo de não conseguir tem parte nisso? E será que esse medo é só um medo ou esse medo é um medo de pagar o mico de não conseguir? E isso não é orgulho. Quando a gente analisa e volta um pouco atrás para analisar os fatos, fica mais fácil de entender. Fica mais fácil de analisar e talvez de relevar. Tem de bom ânimo era a sua advertência predileta. Ou seja, apesar do que possa aparecer na sua frente, encare com bom ânimo. Você vai ver a sua prova como um problema ou como uma oportunidade? Ouvimos muito isso nos dias de hoje. Se você não tiver bom ânimo, te garanto que a resposta é A. Agora, se você tiver boa vontade de encarar o que é que eu posso aprender com esta prova, você pode ter uma grande oportunidade de aprender.
Quantos de nós estão com este ânimo o tempo todo para aprender? Tudo é possível àquele que crê. Outra grande máxima de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê que você pode, você pode. Agora, se você se diz, eu não posso, eu não posso. Isso está dentro do nosso cérebro, isso não precisa nem estar passando pelo espírito. O nosso cérebro ele não sabe o que é certo e o que é errado, ele não sabe o que é real ou irreal. Você colocou uma informação dele repetidamente, ele vai acreditar nessa informação. Ele vai acreditar nessa informação. Coisa simples. Quantas vezes nós ficamos em casa, e muitas vezes nós ficamos aqui nos Estados Unidos principalmente, porque ou não temos aonde trabalhar, ou não temos permissão para trabalhar, e ficamos remoendo a situação dentro de casa, uma coisa que seria simples. Ele ou ela não chegou na hora certa. Deveria ter chegado a 1 hora, onde está? E aí aquele filme, que poderia ser um filme de sessão da tarde, água com açúcar, como a gente chama, começa a virar um filme de terror, de suspense, de terror. A nossa cabeça começa a fabricar. Não, mas será que aconteceu alguma coisa? Será que foi um acidente? Será que está com outra pessoa? Será que foi demitido do emprego? Será que... Nós começamos a inventar um monte de coisas na nossa cabeça de uma situação, de um atraso de 30 minutos, de 40 minutos da pessoa que nós estamos esperando. Por quê? Porque nós estamos em casa há 10 horas esperando que essa pessoa volte. A nossa cabeça consegue fabricar histórias fabulosas. E se nós não nos dermos conta, ela vai fabricar histórias que vão jogar contra nós. Então, quando nós acreditarmos que nós podemos fazer alguma coisa, vamos em busca de fazê-la. E não vamos começar a dar vazão a outras histórias. Mas e se? Mas e se? Mas e se? Gente, o passado já foi. O futuro vai vir. Tudo que nos sobra é o presente. E a língua portuguesa é maravilhosa, porque presente tem duas conotações. Esse tempo que eu estou falando para vocês e o presente que vocês podem dar para vocês em aproveitar esse tempo. Em estar aqui nesse tempo. E não estar com a cabeça lá longe, perdendo tempo de estar aqui. Porque se você está aqui presencial, sentado, mas a sua cabeça está lá longe, você está perdendo seu tempo. Porque você não está aproveitando nenhuma coisa nem outra. E nós fazemos muito isso, não é? Bem com ele. Ele sabe que ele está tentando ao máximo fazer a coisa do jeito certo. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o próximo? Essa é uma pergunta do bispo de Alger. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem humildade, nós podemos ser caridosos com o próximo? Ou nós vamos doar alguma coisa para o próximo quando tem alguém ao lado? Existe uma palestra de O Joel Osteen, ele é anglicano? Não. Ele é americano. Tá, mas ele qual é ele é batista? Não. Alguma coisa do gênero. Ok. Existe uma palestra de um bispo sem denominação, chamado Joel Osteen, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, o pastor Joel Osteen, ele fala o seguinte pra gente, que ele estava chegando no supermercado, ele está indo para casa, e ele se deu conta que ele não tinha leite e não tinha pão. E ele parou no supermercado para comprar leite e pão. Hipermercado. Imagina esses estacionamentos de hipermercado. Tinha o carro dele, segundo ele, mais 2 carros. Ele abre a porta da picape dele e um jornal que estava no banco sai voando e se espalha para todos os cantos do hipermercado. E aí? O que você faz? O que você faz? Você está atrasado, você está cansado, você quer comprar pão e leite, quer ir para casa descansar. O que você faz? Ele foi e pegou o jornal.
Mas até então, segundo ele, os carros estavam vazios. Quando ele chegou e colocou o jornal no carro, o carro ao lado do dele abre a janela e fala: você é o pastor Joel Osteen, não é? Aí ele falou: sou. Aí eu fiquei aqui só para ver o que o senhor ia fazer. Lição de humildade. O que nós fazemos porque nós queremos fazer, não porque tem alguém do lado nos vendo fazer. Essa talvez seja uma grande lição de humildade, quando a gente faz para a gente, para nós nos sentirmos bem com a ação, não é para o outro. Claro que vai ter consequências, ou claro que vai ter alguma reverberação esse ato, mas você faz porque você sabe que é o que você tem que fazer. Força moral por excelência nivela todos os homens como irmãos e os estimula à prática mútua do bem. Força moral por excelência. Quando você consegue agir de acordo com o que você sabe que é certo, você se sente bem e te dá força e você segue. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, não está na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Fica aqui o convite. Se nós pudermos, ao invés de reclamar, julgar, reprovar, abençoar, como nós já falamos numa palestra anterior sobre aceitação, se nós formos levar a sério, se nós formos levar de verdade, dentro do coração, o dizer que assim seja, então que assim seja, meus amigos, que assim seja a nossa vida, que assim sejam as nossas conquistas e que assim seja para o infinito, que nós possamos levar essa qualidade e que nós possamos levar essa capacidade de abençoar o próximo, hoje e sempre. Obrigado.